Desvendar os mistérios do inconsciente não é tarefa fácil, não é mesmo? Freud, o pai da psicanálise, entrou neste campo luminoso por meio de várias teorias. À frente de seu tempo, lançou a interpretação dos sonhos, que revolucionou uma época e continua inspirando gerações. E para falar sobre este assunto, eu convidei a psicóloga e pedagoga Giovanna Vitti. Seja bem-vinda ao Parlamento Literário, que trata sobre os mistérios do inconsciente. Durante todo o tempo em que Freud esteve vivo, ele trocou correspondências com várias pessoas importantes para a história e para a psicanálise. O que eu escolhi falar foi um livro que se chama Correspondências, que é um livro de cartas entre Freud e a filha, Ana Freud. A importância desse livro é porque eles se questionam sobre questões mesmo da psicanálise, mas também sobre questões da vida dos dois, da vida pessoal. Inclusive sobre a análise pessoal de Ana Freud, que foi conduzida por muito tempo pelo pai. Além dele ser muito interessante para qualquer pessoa que gosta de psicologia ou de psicanálise, ele também é muito rico em informação, que fala desses primórdios da psicanálise. Freud tem essa grande importância que é em relação à psicanálise, mas também a gente não pode esquecer que ele também foi um escritor, publicou uma vasta obra, existe uma obra com 24 volumes. E um que eu destaco, que é um dos primeiros, né, é um que ele escreve juntamente com Breuer, que era um parceiro dele no início da psicanálise, sobre a histeria, porque ele começa a trabalhar a psicanálise a partir do tratamento da histeria. Então, nesse livro, que é Estudos sobre a Histeria, né, nesse texto, ele fala de alguns casos de algumas histéricas. E aí a gente percebe como é que ele vai criando a teoria, né? A teoria vai sendo construída a partir do que ele vai observando na prática, com essas histéricas inicialmente. Outro livro também que eu destaco, que está no volume 7, são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é uma coisa muito ampla dentro da psicanálise. O estudo autobiográfico, que é um livro onde ele faz um apanhado de sua própria vida até 1925. Tudo o que aconteceu na teoria até esse ano, as mudanças que ele fez na teoria, porque sempre vai haver mudanças nessa teoria de Freud, e também as questões pessoais, né? Que aí já fica mais pela curiosidade do leitor. As brigas que ele teve com as pessoas, com os amigos, os que ele achava que eram discípulos e na hora não eram discípulos. Então eu destaco, né, como obra literária toda essa obra de Freud, esses 24 volumes, mas dando ênfase a essas 3 obras, falando nelas cronologicamente, né? Giovanna, em relação à biografia de Freud, o que você poderia destacar? Bom, o que eu destaco é essa questão do estudo da teoria da sexualidade e principalmente na questão literária, eu destaco o modo como Freud escrevia, que era de fácil acesso. Existem vários filmes que já foram interpretados pela psicanálise, né? Então, normalmente é um filme que expressa na tela um conceito psicanalítico. Então, por exemplo, se a gente falar de Complexo de Édipo, né? Que é lá na infância, quando a criança tem aquela relação com o pai ou com a mãe, né? E o outro é o objeto de desejo, que é um processo totalmente consciente que a criança passa. Só que às vezes a gente observa em alguns filmes esse processo. Tipo, a gente observa algumas relações entre pais e filhos nos filmes que são bem edipianas, que mostram assim um amor, um ciúme, uma disputa. Eu acho que o maior legado assim, que Freud deixou foi, né, a criação da psicanálise. Apesar dela ter passado por várias modificações já, porque vai caindo na mão de outros teóricos e vai se modificando. Mas eu acho que a concepção de algo psicológico, que seja um trabalho de tratamento, que as pessoas possam se tratar com essa psicologia, que as pessoas possam praticar essa psicologia clínica, apesar de não ser a mesma coisa que a psicologia, mas existe um fundamento que é incomum, eu acho que é o maior legado de Freud. Instruídos pela psicanálise, poderíamos habituar-nos a jamais tomar decisões sérias em nosso trabalho antes de termos dormido durante uma noite, pelo menos. Se vamos para a cama com esta finalidade,
pedir a colaboração do inconsciente na decisão. Facilmente conciliamos o sono, o que não acontece se nos deitarmos interessados em que só o consciente resolva o problema. Mesmo quando afirmamos que dentro de casa desligamos todos os botões. No inconsciente, ninguém consegue. E daí a vantagem de aproveitá-lo para esse trabalho gratuito.